Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui dando início a mais um encontro do grupo de João Bernard sobre o livro Dinheiro e Poder. Hoje, Poder e Dinheiro. Poder e Dinheiro, isso. Não necessariamente nessa ordem. Poder e Dinheiro. Depois de 2 semanas aí, sem nós conseguirmos nos encontrar para realizar essa atividade, Morrendo de saudade. Exatamente, finalmente a gente conseguiu aí se reunir. A gente desde já pede desculpa a todos vocês aí que nos acompanham, Caio, a Lara e todos os outros que têm nos acompanhado aqui nas atividades, com sugestões, dicas de leitura, perguntas e por aí vai. Espero que vocês continuem nos acompanhando, mesmo de forma síncrona, para que a gente consiga construir... Não nos abandone. Consiga construir aqui uma leitura interessante sobre essa obra. Bom, a obra de hoje, o capítulo de hoje se chama Supremacia Senhorial sobre as Comunidades Camponesas. Na nossa última reunião, só para recordar aí, quem está nos acompanhando, a gente viu o capítulo 7, em que falava sobre a crise do século 9 e 10, mas especificamente sobre a heterodoxia cristã. Se não me engano, o capítulo era da heterodoxia ao martírio, né? Tratava dos eremitas e todos os movimentos heterodoxos do cristianismo dentro dessa grande crise que João Bernardo identifica entre os séculos 9 e 10. Hoje a gente entra mais num capítulo que ele se dedica fundamentalmente a sistematizar os diversos processos que levaram à supremacia senhorial após essa crise do século 9 e 10. Bom, acho que agora a gente pode começar de fato aí. Não sei quem quer fazer a primeira consideração. Eu não. Olha, eu acho que merece a leitura aí da página introdutória do capítulo, não? Seria 175, 6, 7. 177, não é? Não, 179, Mário. Não. Essa página... O anterior, 178. Que antecipa. 178. Ah, tá. Não acham, não? Sim, acho que sim. Vale a pena. Vamos lá. Eu leio. A profundidade da crise dos séculos 9 e 10 e a vastidão dos movimentos sociais que lhe estiveram subjacentes pode avaliar-se pelas enormes transformações a que sua superação deu lugar. Com o século XI abriu-se outro período, que durou até o século XIV, e o aspecto tão evidentemente arcaico que o regime senhorial havia apresentado até então sucederam uma sociedade e uma economia em que se manifestaram numerosos elementos de aparente modernidade. Quanto ao principal, é uma ilusão. As formas comerciais e políticas que então começaram a ter curso estavam inseridas num sistema inteiramente distinto do capitalismo, e era esse sistema que lhe conferia um caráter próprio e uma razão de ser. Mas não nos enganamos ao encontrar no novo relacionamento entre a elite da aristocracia e a massa servil, nos novos aparelhos de Estado, nos novos tipos de dinheiro e no novo uso que dele se começou a fazer, aqueles elementos em que o capitalismo se apoiou na sua gênese, para lhes dar uma função e, portanto, um conteúdo bem diferente. Estudar o período inaugurado com o fim da crise implica que identifiquemos, sobre formas comuns às que hoje existem, realidades distintas. É o que farei daqui em diante, até encerrar a obra. Esta tensão entre a similitude de formas e um contraste de conteúdos não é mais, afinal, do que a dialética das grandes mudanças. Eu acho que valia a pena a leitura desse capítulo, dessa introdução, porque, apesar de breve, ela é muito densa e ela ressalta aspectos que eu acho que são aspectos que a gente, como historiador, deveria
seguir destacando, insistindo neles, né, batendo frequentemente na mesma tecla para ver se a gente consegue firmar posição, né? Eu estou pensando aí de forma geral nessa perspectiva, né, da particularidade do capitalismo, das especificidades do capitalismo e da relação do capitalismo com quadros históricos, contextos históricos, outros, né? Primeiro, portanto, a centralidade do capitalismo, que é o objeto fundamental, pessoal, de todo estudo da história, né? Mesmo aquela, e sobretudo aquela mais remota, né, ela, no fundo, a prioridade dela deveria ser o fato de que tudo que a gente conhecer do passado nos ajuda a entender a especificidade e as particularidades do capitalismo, né? Eu acho que esse é o objetivo crucial. Compreender o capitalismo com a perspectiva de promover a sua mudança, inclusive, né? De melhor confrontá-lo, penso eu, né? Como referência decisiva, né? E aí, insistir também nesse aspecto, né, de que o capitalismo é especificidade em função da redefinição de sentido, de formas de existência que lhes são pretéritas, né? O capitalismo inventou muita coisa, mas não inventou toda a história, né? E é preciso ressaltar esse aspecto, porque parece que talvez um dos piores prejuízos, né, da subvalorização da história das sociedades pré-capitalistas numa realidade como a nossa, né, decorre do quanto, né, ela torna muitas vezes pífia, né, pífio o conhecimento que muitas pessoas que têm leituras importantes da atualidade demonstram quando pretendem estabelecer contrapontos entre o capitalismo e as sociedades pré-capitalistas, né? Chega a ser, por vezes, assintoso o desconhecimento que certas pessoas manifestam, que lhes permitem fazer contrastes, né, completamente infundados, né, ou fartamente infundados, pelo menos em muitos casos. Então, ressaltar a importância dessa articulação, ressaltar a importância do capitalismo, da anatomia do capitalismo como referência para a anatomia das sociedades pré-capitalistas, acho que é sempre uma tecla na qual a gente tem que bater, porque é o sentido último, eu penso, do trabalho que a gente tenta fazer, né? E, sobretudo, essa passagem aqui é muito legal, né? Com o século XI abriu-se outro período que durou até o XIV, e o aspecto tão evidentemente arcaico que o regime senhorial havia apresentado até então sucederam uma sociedade e uma economia que se manifestaram numerosos elementos de aparente modernidade. Quanto ao principal, é uma ilusão. Eu achei muito boa essa passagem, né? No sentido, acho aí até de dois extremos, né? Primeiro, de um extremo de como se supôs durante muito tempo que o feudalismo, o que ele chama de regime senhorial, fosse incompatível com qualquer dinamismo da sociedade, né? Aquela ideia do feudalismo, que é perene, sobretudo, né? Do feudalismo como expressão de uma apatia civilizacional, né? E vigente, portanto, no que teriam sido, em tese, os séculos dessa maior apatia, né? O século VIII e o X, o XI, com a ideia de que, quando os renascimentos manifestam-se, eles por si só já indicam o fim de um sistema marcado pelo primitivismo, né? Então, ao contrário disso, entender que todo o avanço que se atribui sistematicamente à sociedade medieval, né, se deu não apesar do feudalismo, não em contradição com o feudalismo, mas a partir da própria operação desse sistema, né, que não tem, portanto, né, nenhuma divindade histórica lhe atribuiu uma natureza primitivista, como durante muito tempo se pretendeu, né? E, no outro aspecto, também destacar que essas inovações, que para alguns são encarados como expressão de um capitalismo já nascente, né, na Baixa Idade Média, ao contrário disso, se dão na lógica especificamente feudal, né, que tem uma riqueza de potencialidades que lhe é intrínseca, né, e que não depende, portanto, de uma antecipação do capitalismo para que seja explicável, né? Além do fato dele configurar como crise os séculos 9 e 10, o que eu acho que é uma posição bem particular também, né? Enquanto os historiadores mais, né, famosos aí estão insistindo na Revolução Feudal,
ele está operando com a concepção de uma crise, né? Enfim, era isso aí que eu queria destacar. Essa passagem do João Bernardo, além de tudo, a forma dele escrever, né, é um tanto invejável, né? Ele consegue, a despeito da complexidade em si, dar um tom, em termos estéticos mesmo, ao texto muito interessante. Mas eu queria ir na onda do Mário, do que ele estava destacando, acerca desse aspecto de modernidade e uma certa visão de um sistema feudal arcaico. Eu tenho a impressão, não sei se vocês têm a mesma leitura, que, claro, isso tem um peso, antes de ser intelectual historiográfico, político, né? E me parece que a burguesia teve um sucesso político muito grande ao consolidar essa dicotomia, né, que remonta às suas narrativas da Revolução Francesa e, sobretudo, aos processos que vão se seguir no século XIX, em conseguir associar-se à sua lógica, o progresso, o avanço, a modernidade, e, por outro lado, ao feudal, o arcaico, o imóvel, etc. E é curioso essa citação do João Bernardo que a gente está fazendo, porque realmente perdurou durante boa parte da historiografia, de um tempo muito considerável. Qualquer elemento que sugerisse um dinamismo maior já seria a gênese do outro sistema, não uma expressão da dinâmica feudal em si. Bom, essas ideias em si já enfrentam uma contestação, acho que bastante sistemática, em vários campos da historiografia. Mas eu acho muito curioso destacar que o peso político dessa narrativa foi muito sólido. Em boa medida, essa narrativa de Estado-nação, da burguesia do século XIX, se estendeu durante parte muito considerável de várias análises do século XX. E chega a ser um tanto surpreendente que a gente só consiga se desvencilhar de algumas ideias atualmente, né? Mas, certamente, eu acho que esse é um fator muito curioso. Junto, e acho que o final, inclusive, é especialmente interessante, né? Essa distinção, a tensão entre a forma e o conteúdo, ou aparência e essência, em outros termos. É algo a se considerar. Até porque, sobretudo tratando, como o João Bernardo está falando desse período, como um período de grandes mudanças, né? O quão de dificuldade e problemas, inclusive intelectuais, não mobilizou a compreensão dessas mudanças. É o dinamismo da forma anterior ou a gênese de outra? Não me parece que a resposta esteja numa dicotomia, eles e nós, né? Acho que o processo é muito mais dialético, mas é intensamente complexo de compreender. Eu tinha dado uma travadinha aqui no meu computador, mas eu queria fazer um comentário nisso. Oi, acho que agora foi de novo. Oi. Tá perfeito, queridão. Tá funcionando? Ah, beleza. Ah, bonito. Não, então, porque essa semana, por acaso, eu estava montando meu curso de produção de projeto, né? Já que eu disse, estou falando, uma disciplina sobre projeto. E aí eu voltei num livro que, me lembra muito o meu início da graduação e que me marcou muito, que é aquele livro que foi organizado pela Ellen Wood, Em Defesa da História. Com certeza vocês já devem conhecer, e lá tem um capítulo da Ellen Wood. Quer dizer, o capítulo não é dela, acho que é do Jeremy Bellamy Foster, em que ele faz uma análise sobre a linguagem e a classe trabalhadora. E aí ele vai demonstrando quanto... Nem vou olhar ali, que senão eu vou começar a rir. Ele vai demonstrando quanto
a classe dominante e a classe trabalhadora às vezes usam a mesma linguagem, mas com conotações sociais e implicações sociais muito diferentes. E aí, esse trecho do João Bernardo me lembrou muito isso, essa dialética entre forma e conteúdo, né? E como a forma muitas vezes engana os historiadores, não diria nem às vezes por descuido só, mas como o próprio Edilson estava ressaltando, né? Às vezes por própria opção política também. E alguns outros por descuido mesmo, por ter naturalizado certas posturas historiográficas, porque elas são muito potentes, e elas nos levam a realmente a seguir certos parâmetros tradicionais, né? E eu acho que aqui o João Bernardo ele consegue romper, Mário, com algo que a gente destacou lá naquele capítulo que ele estava tratando sobre o dinheiro, né? E que insere novamente essa questão do capitalismo como um problema, tanto para primitivistas quanto modernistas, digamos assim, dentro do pré-capitalismo, né? E já que esse debate está em voga de novo. E aí uma questão que eu fiquei pensando a partir desse capítulo, mas do próprio livro de João Bernardo, é o quanto os romanistas também não forçam muito a barra, não são muito modernizantes acerca da economia romana. E isso projeta, ou projetou, digamos assim, sobre a Idade Média, uma dupla carga, uma carga de economia natural, dado da vitória do Pirene, né, digamos assim, na disputa lá sobre como definir essa economia, e uma carga comparativa com Roma. Olha como Roma era pujante, tinha quase um desenvolvimento do capitalismo, estava quase para acontecer e, de repente, a Idade Média atrapalhou esse desenvolvimento do capitalismo. Pode parecer muito pueril da forma como eu estou colocando, mas as leituras ainda encaminham muitas vezes nesse sentido, né? E eu acho que isso aprova o quanto a gente dialoga muito pouco com os romanistas e com os modernistas também, para saber o que eles estão pensando sobre o século XVI, XVII, XVIII, por exemplo. Enfim, acho que a gente precisa ter mais cuidado com essas questões aí. Lembrei também, acho que vale destacar aqui o abandono, né, da história econômica social em muitos níveis, né, sobre principalmente o período que a gente se dedica, né, história medieval, de um levantamento que o Eduardo fez, infelizmente não está aqui, mas predominava nos estudos medievais brasileiros, estudos sobre história cultural, né? É evidente que isso não é ruim em si, mas isso demonstra o quanto a gente se afastou de uma perspectiva econômico-social sobre a história. Se eu não me engano, eram menos de 10% dos trabalhos dedicados à história econômico-social. Eu acho que, um pouco na esteira do que o Magela está falando, o peso que isso tem em um conjunto de análise, essa associação do primitivismo à Idade Média. Eu poderia citar aqui um tema que a gente gosta, por exemplo, é o Estado. Em leituras diversas, o Estado, além de tudo, das questões teóricas, historiográficas, não parece as leituras hegemônicas um fato a ser considerado na Idade Média por conta de um primitivismo tamanho das formas medievais, não seriam dignas do título de Estado, ou poderiam ser enquadradas como Estado. Para a gente ter também uma certa ideia de quão o peso historiográfico que isso tem, inclusive na formação mesmo. Eu vejo, além de tudo, em sala de aula, a Idade Média parece qualquer ponderação de avanço ou algo nesse sentido, parece muito surpreendente ao período medieval. A reação no geral é, nossa, realmente aconteceu na Idade Média, né? Porque a pretensão no geral é que aquela lógica da Idade das Trevas tenha sido, se não concreta, algo muito próximo da realidade. Isso impõe um conjunto de dificuldades. Tem uma outra questão também que engendra disso, né? E eu acho que essa é uma questão, Mário,
Inclusive, a gente devia colocar lá no evento que a gente pretende organizar sobre o campesinato, que é o seguinte: resgatar essa história aqui é fundamental para defender, por exemplo, a importância da agroecologia. Porque um dos argumentos centrais é que os modelos agroecológicos não são suficientes para suprir a demanda da sociedade. E quando se reforça esse primitivismo, essa falta de capacidade das forças produtivas, digamos assim, desse sistema, isso acho que colabora com certos discursos políticos que são bem prejudiciais, né? E que favorecem, por exemplo, discursos que têm aparecido acerca do agronegócio, de olha, tá vendo? A solução foi o agronegócio para o desenvolvimento, e aí o agronegócio possibilitou, digamos assim, uma melhor alimentação e por aí vai, que é isso que a gente tem observado. É evidente que a gente tem que discutir o que são forças produtivas, o nível de produtividade dessa sociedade, tudo isso, mas acho que está claro que o problema aqui não era no nível da produção. Pelo menos eu acho que isso está claro para todo mundo. Mas do nível de exploração e opressão que pesava sobre essas unidades produtivas camponesas. Eu acho que aqui tem um elemento chave de desconstrução para a gente pensar outras formas aí de novas utopias, como o pessoal tem dito, né? Eu acho que esse é um aspecto decisivo desse estudo, né? E até onde eu sei, um aspecto pouco estudado, né? E que você já tem alguns autores, aquele Molina, por exemplo, espanhol, que coloca um pouco a perspectiva de fazer estudos comparativos, né? Entre esses sistemas produtivos na Espanha, ainda que o faça do século XVII, século XVIII, né? Em comparação com o sistema de produção atual, né? E aí eu acho que boa parte do discurso agroecológico e tudo mais, de fato, deveria partir de um reconhecimento, da tentativa de um reconhecimento mais preciso, né, dos processos produtivos nessas sociedades, né? Que acho que a gente é impactado pelo discurso todo da Revolução Agrícola, né? Portanto, tende, né, os autores mais antigos, em especial, tendem a execrar aqueles sistemas produtivos, né? Supondo sempre, com muita frequência, que eles tinham baixíssimos níveis de produtividade, que eles estavam, né, determinados por um sistema, né, extremo de baixa de rendimentos, né? E eu acho que isso precisa ser redimensionado de forma mais equilibrada, até porque é preciso estudar esses processos na relação com o sistema de exploração a que você se referiu, né, Tiago? Porque, sob certos aspectos, ainda que de maneira impressionista, muito impressionante para mim, né, que quando a gente conhece um pouco mais de perto os sistemas de exploração, a incidência deles, o volume aparente da incidência desses sistemas, né, é impressionante que essa economia camponesa pudesse minimamente funcionar, né, e reproduzir uma classe dominante que, a despeito da sua limitação numérica, né, vivia fundamentalmente da exploração desses trabalhos, né, dessa produção camponesa, né? Portanto, quando você conhece os níveis de exploração e a possibilidade da reprodução daquele conjunto, é para se questionar um pouco acerca do quanto estavam certos os comentaristas que sempre viram ou sempre atribuíram um nível de incipiência extremo, né, às capacidades produtivas da época, né? Eu acho que talvez a perspectiva atual da agroecologia ajude também a redimensionar, né, o estudo desses sistemas, né, e, portanto, da sua potencialidade, né? É curioso, Mário, eu estou
Estou lendo aos poucos, né, porque é um artigo bem longo de um sueco que ele fez um levantamento sobre os tratados agrônomos que existiram desde Roma até o século XVI. E aí, entre os séculos 7 e 11, a escassez de tratados agronômicos no Ocidente medieval é impressionante. Tem muitos tratados no mundo árabe, mas na Europa Ocidental não. E ele não levanta hipótese para isso. E talvez uma das hipóteses possíveis seja o fato de que quem dominava esse saber fazer era o campesinato. E foi o momento em que justamente, né, segundo lá a tese do Itten, acho que tem alguma validade, talvez o campesinato tenha conseguido uma maior autonomia e a dificuldade dessa aristocracia de repensar ou reenquadrar esse fazer, né? E aí eu acho que talvez seja uma possibilidade, mas enfim, ainda tem que terminar de ler e coletar esse material que está espalhado. Mas ele faz esse levantamento desde Roma. Pô, divulga aí. Tá, sim, eu envio. Vamos avançar? A tese fundamental aqui dos mecanismos, né, da rearticulação senhorial e dos mecanismos que foram engendrados no processo de afirmação sobre o campesinato, né? A crise para ele a que ele se refere foi fundamentalmente uma crise do poder aristocrático, né? E portanto, uma desestruturação das áreas de soberania, né? Que teria caracterizado os séculos 9 e 10, né? E, portanto, a crise aqui é fundamentalmente uma crise daquele regime que ele viu se constituir desde os primeiros séculos da Idade Média, né? O regime foi, enfim, confrontado nas articulações de poder que até então havia sido capaz de constituir, né? E uma crise que eu não sei exatamente, acho que ele não avançou muito nesse tema, né? Nessa perspectiva do que essa crise representou para o campesinato, né? Porque alguns dos seus elementos, né, apontam para um período de muita dificuldade, né? Porque a fratura das áreas de soberania e tudo mais implicou em guerras intestinas e muita violência, né? No interior das áreas tradicionais do regime, né? Então, se por um lado o campesinato, em muitos níveis, foi favorecido por essa quebra da articulação do poder aristocrático, né? Por outro lado, ele foi também aparentemente duramente atingido por isso, né? Porque as guerras internas se tornaram sistêmicas, né? Bastante frequentes, e essas violências miravam sistematicamente as comunidades camponesas, né? Porque eram elas, sobretudo, que eram objeto dessa violência, no sentido de serem, né, expoliadas por senhores concorrentes, né? Então, eram frequentemente expoliadas nessas disputas e ainda haviam, né, da parte de um senhor perdedor, né, uma radicalização das exigências, né? Um senhor que fosse objeto da pilhagem dos seus camponeses tendia, na sequência, a aumentar subitamente os níveis de exigência para tentar recompor a sua própria condição, né? Então, acho que essa questão precisa ser vista com cuidado, né? Se foi necessariamente uma conjuntura, né, amplamente favorável ao campesinato, pela ruptura das articulações aristocráticas, das grandes cadeias de vínculos, né, aristocráticos, e quanto isso teve também de um potencial muito perigoso. O campesinato, no que se refere à violência cotidiana de que foi objeto, né? Então ele vai inventariando os elementos, né, dessa rearticulação aristocrática, né, ou de uma nova articulação, né? E aí começa pelo movimento da paz, né, os famosos
movimentos da paz de Deus e trégua de Deus na sequência, né? São 4 movimentos aí, né, Mário? A paz de Deus, o enquadramento do que hoje é chamado... Ele chama aqui de igrejas paroquiais, mas seria o... caramba! Como é que chamam os franceses? Eclesiamento, isso. Depois o encastelamento e, por fim, a articulação com os incultos. São esses 4 movimentos. Tá fechado, Mário, tá fechado. A ideia geral dos franceses, né, vem da ideia do encelulamento, né, do Fossier, do Robert Fossier, né? A ideia, acho que não exatamente de um nascimento das aldeias nesse contexto, que a arqueologia vem, inclusive, contraditando, né? Mas a ideia deles é de um processo aí mais efetivo de constituição dos tais habitats agrupados, né, concentrados, pela tendência não só da aproximação mais efetiva das moradias camponesas, como da formação de um sentido de comunidade, né? Portanto, a formação dessas células, né, de convívio sistemático, a formação dessas comunidades, e do quanto o poder senhorial teria sido agente dessa iniciativa e teria sido favorecido também por ela, né? Aí eu acho que dessa ideia mais geral do Robert Fossier, os outros autores vão dando, digamos, adjetivações mais específicas, né? O Pierre Toubert se refere ao encastelamento, né? Portanto, esse encelulamento, a formação dessas células camponesas, né, comunitárias, as aldeias, né, teriam se articulado em torno dos castelos, né? Os castelos teriam sido um elemento ativo nessa articulação, né, na medida em que muitas aldeias camponesas se formaram em torno deles, né? De um ponto de vista pela perspectiva da defesa e de outro pela perspectiva da própria pressão sobre o campesinato, né? Então, o que se destaca é que, ainda que os castelos não tenham sido construídos maciçamente com esse fim, eles acabaram tendo uma atuação importante, né, como mecanismo de exploração do campesinato. Mário, só que aqui, aqui o João Bernardo encaminha de uma forma diferente. Ele considera que os castelos tiveram uma função muito mais interna do que necessariamente uma função de defesa contra poderes externos, né? Então, a gente poderia até exacerbar que a postura do João Bernardo, os castelos seriam, na verdade, grandes defesas contra o próprio campesinato, né? Se não me engano, ele cita como elementos chaves da própria luta de classe. Porque é preciso pesar bem, na perspectiva geral, o que é externo e o que é interno, né? Porque trabalha-se muito com uma perspectiva que, sob muitos aspectos, é mítica, né? De que o elemento da violência fosse um elemento sistematicamente derivado dos ataques externos, né? Inclusive, quando se levanta questionamentos acerca da ideia da reciprocidade senhorial, da proteção do campesinato, com muita frequência, né, o que se mobiliza é a ideia de que a proteção fosse oferecida ao campesinato contra agentes externos, né? E aí as invasões, a primeira vaga, a segunda vaga, são a referência que se toma para essa ideia, né? De que, né, a violência prioritária que se impõe ao campesinato são investidas externas, né? Quando a violência é um elemento estruturante do próprio sistema, né? E o externo aí é, evidentemente, um elemento menor, né? Na construção dos próprios castelos, que em geral em regiões de França se associa às investidas vikings, acho que é fruto muito mais daquele quadro interno de violência que a própria paz de Deus tenta subverter, né? Quer dizer, os senhores, entre eles próprios, viram, né, agentes de um caos cotidiano derivado da frequência e da multiplicação dos enfrentamentos, né? Portanto, é preciso aí também estabelecer com clareza o que a gente considera externo e interno nesse processo, né?
O próprio João Bernardo tem uma frase interessantíssima que o Magela chegou a recuperar, não vou lembrar de cabeça agora, mas era exatamente mais ou menos nesse sentido, né? De que o Página inimigo. 209, Matheus. É nessa que ele fala que o inimigo não vinha de fora, ele estava presente na luta de classes. Alguma coisa Ele diz, assim, ó, não foi contra possíveis incursões que reis ou senhores mandaram erguer fossos, paliçadas, torres e muralhas. O inimigo era interno e encontrava-se na luta entre as classes. Eu acho que o interno aqui é o sentido de interno ao regime senhorial. Porque é interno, é aristocrático e é camponês também, né? Uhum. Porque Fala. Não, vai lá, mano. Vai lá, queridão. Pô, tu tem um bigode mais grosso que o meu, rapaz. Mas você tá deixando crescer aí, pô. Tô dando espaço pra florescer o bigode. Não, me chama a atenção, eu cheguei a comentar isso, acho que na última reunião nossa, como o João Bernardo trata de alguns momentos históricos, né, de uma forma muito diferente do que, pelo menos, eu acompanhei até então das leituras, principalmente movimentos religiosos, e, né, tratando de Idade Média, principalmente historiografia medieval brasileira, que trata muito dessas questões religiosas, ele tem abordagens muito diferentes. E aí, até expandindo para o período que se considera a Idade Média, movimentos como a Inquisição, no que seria a Idade Moderna, né, a Reforma Luterana, enfim, os movimentos de reforma, né, a própria Contra-Reforma, e como o João Bernardo articula isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, né, da história social, e que às vezes me parece que a abordagem que é feita desses movimentos se abstrai muito a questão não ideológica, mas a questão cultural, e acaba se perdendo uma realidade, que ela existe, uma realidade material, que está na base desses movimentos, por exemplo, como o João Bernardo vai tratar a paz de Deus. E das leituras, todas as leituras que eu fiz até então dessa chamada paz de Deus, eu não vi nenhuma parecida com a do João Bernardo, de colocar como um movimento de rearticulação de uma classe senhorial frente a uma crise. Já essa crise eu já não via na historiografia. E ele avançar nesse movimento da paz de Deus, sem desprezar ali um caráter ideológico, simbólico e até cultural mesmo da religião cristã naquele recorte que está tratando, mas também a luta de classes permeando esse movimento, né? Eu achei isso fantástico, né? Tanto esse da paz de Deus, que é o item A, quanto o B, que é o das paróquias, né? Do eclesiamento. E eu não tinha visto até então uma abordagem dessa, e eu achei assim, fenomenal. Mário, acho que aqui tem a questão que você coloca sobre como ele está interpretando aqui o que significou isso para o campesinato, foi extremamente negativo, porque na sequência o que vem é um enquadramento mais rígido. E aí eu acho que ao longo desse capítulo ele tenta demonstrar que esse campesinato reagiu a essa rearticulação da aristocracia. E, na verdade, a sensação que eu tive ao terminar a primeira parte, que é a paz de Deus, é que além de uma rearticulação da aristocracia, era também uma rearticulação no sentido da própria luta contra o campesinato. Porque ele faz questão de reforçar 2 ou 3 vezes que aconteceram várias resistências camponesas, inclusive com articulações de criação de exército, conjuras entre aldeias para tentar se defender. E que esse movimento de construção de castelos, por exemplo, é posterior. E é aí que ele vincula a relação com as paróquias, que ao mesmo tempo em que se constrói os castelos em defesa nesse processo de luta de classes, esses aristocratas vão submeter nessas paróquias locais. E aí um dos elementos de luta de classes, eu achei isso sensacional, é justamente tentar manter a escolha do pároco. E aí esse campesinato vai perdendo, inclusive, a escolha desse pároco, que o João Bernardo inclui aqui como esse baixo clero, que era servil, que é algo que também não aparece com muita frequência nos textos
da galera que trata de igreja, né? Ao contrário, né? Como uma projeção, né? Como se a sociedade fosse até mais igualitária, né? Como se esse pároco local chegasse a bispo com a mesma facilidade. Meritocracia. E o que ele está demonstrando aqui é que não era bem assim. E, inclusive, ele destaca a ambiguidade desse pároco, desse cura. Ao mesmo tempo que ele é um elemento ideólogo da classe dominante, ele também está sofrendo pressão do bispo, do abade, seja o que for, e ele acaba sendo um elemento chave nas próprias lutas camponesas. Inclusive articulando, participando, servindo até como ideólogo dessas lutas contra os senhores. Essa abordagem dele dos curas, Tiago, que você levantou, me lembrou muito a abordagem que o Astarita faz dos procuradores conselhios no final da Idade Média Ibérica, no todo, né? Dessa relação quase que ambígua com as comunidades camponesas, uma hora servindo, né, de, enfim, caminho para os interesses aristocráticos e outras vezes não, servindo de uma certa resistência. E essa abordagem do João Bernardo me lembrou bastante, num período mais recuado do que o Astarita está trabalhando. É muito nefasta a perspectiva da passividade do campesinato medieval, né? O campesinato literalmente foi completamente esvaziado de qualquer potencial de ação histórica efetiva, né? O caráter de sujeito histórico mesmo do campesinato foi completamente negado, né? No sentido de uma passividade, de um conservadorismo que seja a sua característica fundamental, né? Eu me lembro que quando houve um evento do NIEP, que teve justamente o sujeito histórico do capitalismo como referência temática, eu me lembro do mal-estar que se gerou dentro do próprio grupo lá do NIEP, no Precá, né, se era cabível ou não, e um mal-estar fora também, né, definir, porque a nossa perspectiva, e foi isso que a gente fez, foi centrar as nossas abordagens no campesinato como sujeito histórico do pré-capitalismo, né? E eu lembro que essa proposição, a partida, soou muito mal, né? Porque, digamos, parece ser evidenciada, sob muitas perspectivas, a negação dessa condição, né? Ao campesinato na sociedade pré-capitalista, né? Ao contrário, parece que aí a ação histórica é muito mais sistematicamente atribuída às classes dominantes, né? Por exemplo, no debate da transição, né, no debate do processo da crise do escravismo antigo, a ascensão da servidão, né, o texto célebre do Bloch, né, vai completamente nessa direção, né, de uma escolha entre dois modelos e maximização de lucro que teria levado ao abandono do sistema escravista em prol de um sistema servil, né? Então, assim, eu acho que esse aspecto é um aspecto decisivo para o que predomina em muito da história feita das sociedades pré-capitalistas, né? Porque aí vem a rejeição a priorística do conceito de classe, né? Vem a rejeição a priorística, né, de reconhecer a agência histórica desses grupos subalternos, né? E toda uma história que é pautada pela perspectiva de que se a história é processo, se é movimento, esse movimento jamais é determinado pela ação dessas classes subalternas, né, que é esporádica, que enfim, desarticulada, irracional. Isso seria, inclusive, um grande tema a se abordar, né? E aí eu acho que, inclusive, talvez, não sei, às vezes eu tenho essa impressão, que serviu de apoio a esse abandono explícito e geral de qualquer perspectiva relativa à luta de classes, a agenciamento camponês da história, né, a crítica às vertentes stalinistas da análise da derrocada do mundo romano, né? Aquelas teses dos historiadores da Alemanha Oriental, o Daltsova, Gutinova, que defendiam lá a revolução escravista, pondo fim ao mundo romano, né? Ali se aproveitou para, literalmente, como diziam os antigos, jogar fora o bebê com a água do banho, né? Aí as análises ditas de tendência
stalinista foram jogadas fora com todo o resto, com luta de classe, com... E isso é trágico, né? Porque é como se toda a história anterior do capitalismo desconhecesse um sujeito ativo. E como se, portanto, só as classes dominantes tivessem essa condição no pré-capitalismo. O capitalismo, mais uma vez, vai ser um elemento de uma revolução radical que vai instituir um sujeito histórico que é subalterno, né? E que, na sua subalternidade, move a história e é capaz de redimir a história inteira. Mas os malditos camponeses seguem aí confrontando o capitalismo. As grandes revoluções do século XX tiveram um componente camponês fundamental. Os camponeses seguem aí na linha de frente na luta e seguem até usando o capitalismo na sua reprodução, com o MST lançando aí títulos à venda na Bolsa de Valores, né? Durma-se com um barulho desse, meu caro Edilson. Sendo maiores produtores de arroz orgânico. Aí, vão vendendo títulos, R$100 mil aí de investimento para compra de títulos do MST. Durma com um barulho desse, meu querido Edilson. Eu queria destacar uma parte que é um pouco mais no início, lá no movimento da paz de Deus, que eu acho que é uma citação que tem algum peso para as análises que a gente costuma fazer. Diz ele na página 180. Num sistema de troca de presente, em que os combates e a pilhagem tinham uma função econômica perfeitamente regular, a noção de paz não se opunha à de guerra, mas associava-se à de ordem, pertencendo a um conjunto de conceitos que ilustrava, nos seus vários aspectos, o exercício do bando. Eu acho que esse é um elemento para discussão, né? Inclusive que estou tentando fazer isso na tese, supõe também uma agência camponesa importante. Essa dicotomia paz e guerra ela é complicadíssima para entender vários períodos da história. E se associou à ideia de um feudalismo ou de um regime senhorial uma pretensa anarquia justamente por conta do seu caráter, o caráter que a guerra assumiria naquela formação. Muito pelo contrário, né? O João Bernardo vai expor ao longo desse capítulo, mas também de outros, a centralidade da guerra na reprodução dessas sociedades. Ela não é um fator, ela não é uma contradição que inviabiliza o sistema, ela não é um interdito, mas ela é o próprio movimento dessa dinâmica. Mas não sei se vocês têm essa apreensão. Eu acho que em algum nível também se exagera o papel da guerra, como se o feudalismo fosse uma guerra sistematicamente constante todo santo dia, e ao passo de que nesse processo também se sublima um pouco o papel da guerra no capitalismo. Porque o capitalismo parece, para alguns autores, a formação social na qual os meios de regulação impedem a anarquia feudal de se manifestar. E quando não, ainda que com uma fenomenologia muito distinta, a guerra segue sendo um aspecto central na reprodução sistêmica do capital. Eu acho que esse elemento, às vezes, acaba fugindo de um campo de análise. A gente acentua muito a guerra em algumas formações históricas e acaba associando a elas potencialmente um ar anárquico, ao passo que acaba sublimando de outras formações, como o capitalismo, a função tão central quanto. Enfim, acho que não é essa a questão. Guerra e paz, elas têm uma convivência orgânica e não necessariamente contraditória, né? Em alguns momentos, pelo menos na análise que eu consigo fazer lá da França, o problema em si não é nem a guerra, é quando não tem guerra. Acho que as contradições, as tensões, inclusive no corpo da classe dominante, se apresentam com um peso maior, e o campesinato insere-se nisso, na ausência de conflito. Porque como o João Bernardo insiste, com regularidade, é um sistema de troca de presente. Se não tem guerra, não tem butim, não tem presente para doar. Tem que espolhar o próprio patrimônio.
e, em algum nível, exacerbar as cobranças sobre o campesinato. Então, pode parecer contraditório para algumas pessoas, parece plenamente razoável. O problema não é a guerra, é a ausência da guerra. Eu achei muito interessante essa tua observação e lembrei, enquanto você falava, né, de uma velha referência lá do Tácito, né, que se atribui a Tácito na Germânia, no início do século II depois de Cristo, né, na Germânia. Tem uma passagem que ele diz que aos germanos aborrece a paz, né, no sentido de que a paz os aborrece, né, porque a vida para eles é efetivamente a guerra, né? E aí ele diz que na ausência dela eles vivem nos banquetes embriagados, né, e de fato parece que há uma certa exacerbação da tensão, porque a predisposição, né, eu às vezes fico pensando nisso, né? O que será a existência numa sociedade guerreira, né? Porque tem algo de uma predisposição sistemática à prática da violência, né? Que não é algo simples, né? Não é algo natural, eu penso, né? No sentido, não se vai à guerra como se vai a qualquer outro lugar, né? Há muito em risco, né? Há muita tensão envolvida na atividade, né? E eu penso, portanto, que não se é guerreiro em vão, né? Que o ethos guerreiro envolve potencialmente uma violência intrínseca que mobiliza um ethos, né? Uma forma de ser, uma forma de se relacionar, de estar no mundo, né? O que me leva a crer que as relações cotidianas estejam envoltas em potencial de violência muito grande, né? Me parece fazer parte dessa forma de existência, né? E sempre que eu li essa passagem dele, é essa sensação que eu tenho, né? Do que seja a existência cotidiana de indivíduos que são guerreiros e que não têm a guerra para fazer, e como é que eles dão vazão, né, a essa demanda, como é que eles experimentam, como é que é ser na ausência da guerra, né? E as imagens clássicas apontam sempre para isso, bebedeiras, né? Brigas sistemáticas que explodem dentro da comunidade, né? Por todos os lados isso aparece em referências, né? Entre o Luan está fazendo uma referência aí, gente. Sobre guerra e capitalismo, né? Essa é uma referência a se registrar. Uhum. Legal, Luan. Obrigado, hein, Luan? Boa. Não, referência. Muito bacana. Não conheço a obra, inclusive, vou anotar aqui, porque vou atrás dela. É um tema que me interessa. Eu vou fazer uma referência aqui que o Mário me perturbou durante a tese. Que eu acho que também é uma referência... Eu acho que também é do Tácito, Mário. Aquela "se quer paz, prepara-se para a guerra", que inclusive tem no... John Wick. Escrito em algumas... Isso civis pacem parabellum, né? Civis pacem parabellum. Parabellum, isso aí. Virou filme isso aí. John Wick 3 parabellum. Não, essa é um lema do exército, né? Em muitos quartéis você vê essa frase ao lado do guerreiro morre, mas não se rende. Você vê o civis pacem. Eu acho que aqui vale também, Edilson, a sequência do pensamento de João Bernardo, quando ele diz assim: a paz incluía as expedições guerreiras. E acho que é aí que veio a parte que eu achei mais interessante. E só as derrotas eram entendidas como quebra da paz, enquanto manifestação de uma incapacidade dos chefes para cumprirem a função que lhes estava destinada no ordenamento da sociedade. Olha, Tiago, só para explicar, a frase é do Vegetius, ou Vegetius, do De Re Militari. Tá? Beleza, queridão. Eu só lembrei porque você fez essa referência algumas 2 ou 3 vezes nas nossas reuniões lá de orientação.
Mas aqui, Edilson, tem uma outra questão. Ao mesmo tempo que há essa rearticulação, acho que um pouquinho mais à frente o João Bernardo vai chamar a atenção. Por fato dessa paz de Deus, ela diminuir a tensão entre os senhorios, mas ao mesmo tempo legitimar essa violência dentro do próprio senhorio. Então, a violência entre os senhores passou a ser condenada, mas ela interna era totalmente legitimada pela igreja. Então, você, por exemplo, chegar, né, você não, né, um senhor chegar naquele período e roubar 2 vacas era totalmente legítimo e era considerado um direito senhorial. Então, essa violência interna ainda era, interna ao senhorio, era totalmente permitida. E eu diria até, segundo a lógica que o João Bernardo encaminha, desejável para a manutenção da paz. Eu também tenho essa impressão. Fala, Matheus. Vai lá. Pelo encaminhamento mais cabelo que eu. Não é combater a questão da violência em si, mas canalizá-la, né? Como organizá-la num corpo social de alguma maneira, articulada aos interesses da classe dominante. E aí vai em direção interna ao campesinato, ou mesmo em direção externa a fatores um pouco mais distantes daquela formação. Acho que eu poderia imaginar, por exemplo, as cruzadas. Você tem que... o que o Mário estava falando, além desse ethos e tudo mais, do ser guerreiro, é uma função desses indivíduos, uma função econômica essencial. Você tem que canalizar aquilo para algum meio. Enfim, tem o fator externo, você mobiliza a cruzada. Quantos filhos segundos não se engajaram nela, e não só filhos segundos, como inclusive monarcas, porque é um meio de articulação interna dessa classe senhorial e de externalização desse fator guerreiro essencial, né? Ou, em outros momentos, lembro, inclusive, o Jubi chega a acenar um pouco essa tese, o fator das justas e tudo mais, como ser guerreiro na ausência da guerra. Você tem o entre aspas, que não é a questão lúdica, mas essencialmente também econômica, né? Nesses festivais e justas, inclusive, é um meio de amealhar para jovens cavaleiros, inclusive, algum tipo de rendimento, de posição, né? É uma expressão, em termos de tecnologia, muito variada. Normal, Matheus? Não, até complementando, alguns aventam a possibilidade da caça aristocrática também ser um espaço de expurgo de uma dinâmica violenta, né? Inclusive a referência que o Mário fez entre os germânicos, alguns autores que tratam de caça na Idade Média, eles vão apontar para esse lado, esse ethos da violência, né, do guerreiro que o Mário chegou a comentar, como a caça aristocrática ocupando aí alguns espaços de entremeio de conflitos entre comunidades. Mas o que eu queria chamar a atenção é que logo na página seguinte, que você e o Thiago fizeram referência, né, na 181, no final do parágrafo que vem da 180, né, ele escreve: restabelecer a paz era, portanto, reorganizar os quadros da autoridade e consolidá-los. Então, mais uma vez, o que eu achei interessante aqui do João Bernardo, né, ele já explicita isso de que a paz é que não se opõe à guerra, e quando ele falou isso, o que me veio à mente é que também a paz não significa a ausência de violência, né? Inclusive, esse, para mim, quando ele fala reorganizar os quadros da autoridade, inclusive é chancelar a violência de grupos aristocráticos sobre outros e sobre camponeses, principalmente. Ele, mais lá para frente, ele vai falar que a frase que o Mário e o Edilson usam muito, né? Se a aristocracia não pilha para fora, pilha para dentro. É mais ou menos a ideia que ele vai seguir nas próximas 2 páginas, que ele vai falar. Se a aristocracia não invade mais outros patrimônios, não pilha outros camponeses, ainda assim, agora, nesse momento, a exploração sobre o campesinado das próprias senhorias, ele se agrava a partir desse momento aí de resolução da crise, né? Nesse processo de resolução da crise encontrada pela aristocracia. Então, achei uma abordagem muito... não lembro de outra
parecida, mas é extremamente interessante do João Bernardo. Não especificamente da questão da violência, né? A gente tem até o Leandro Rusch hoje que trabalha a questão da violência, mas essa questão da rearticulação senhorial e de como tratar, como a aristocracia se articula em torno disso. E aí eu acho interessante que aí a questão de configurar como crise. Aí eu acho interessante que a perspectiva de configurar como crise, né, remete a uma distinção de perspectiva, né? Como essa vertente francesa, que trabalha na perspectiva da Revolução Feudal, né, acaba ou deixando de lado a caracterização da Alta Idade Média, ou como Bonassi, pretendendo que ela tenha sido escravista, né? Todo esse processo aparece como uma inovação, né? Todo esse processo, para esses historiadores, aparece como uma novidade que está se constituindo a partir daí, né? Ao passo que João Bernardo acaba configurando como uma reestruturação, né? Porque acho que a grande diferença aí é essa. O João Bernardo já pensa o regime funcionando desde o V século, ao passo que os autores que trabalham aí com a ideia de revolução feudal, ou, como eu disse, ou descuram de uma caracterização da Alta Idade Média, ou, seguindo Bonassi, a pretendem escravista, né? E aí, portanto, surge como um movimento muito novo e súbito, essa articulação senhorial que, revolucionariamente, no sentido da rapidez, né, e da profundidade do movimento, e se impõe ao campesinato a partir do ano 1000. E o João Bernardo acaba dando uma outra configuração ao tema, porque ele já pensa num regime funcionando anteriormente, abatido pela crise e se reestruturando, né? Queridão, será Vamos então fechar? a tese da Revolução Feudal super influenciada pelas mudanças pós-Segunda Guerra? Porra, eu quero ajuda dos universitários. Caralho, pergunta de concurso, hein? Eu estava aqui pensando, porque eu tenho que preparar meu ponto aqui, peraí. A reestruturação da Europa no pós-Segunda Guerra talvez não tenha impactado com essa ideia de super velocidade, numa mudança? Pode ser. Como eu penso que, né, as teses lá relativas ao Estado e o papel central do Estado na articulação das sociedades e a falta disso na Idade Média Central talvez tenha sido impactado também pela situação vivida depois da primeira crise de 29, né? E o papel que o Estado exerceu ali no sentido de reestruturação da economia, da sociedade e tudo mais. Mas são temas amplos que a gente, né, fatalmente precisa de mais tempo para abordar. Ficando então para a próxima semana, não é isso? Isso aí. Então, pessoal, a gente continua então semana que vem no capítulo 8, né? Na segunda parte. E é isso aí. Um grande abraço. Luan, foi muito legal você participar aqui hoje. Isso, hein? Valeu, Luan. Muito obrigado, hein? Continue aqui com a gente. Tem Luan e mais 3. Ó. Continue nos fortalecendo com seus bíceps fortes, Luan. Com essa potência. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Valeu.